Escritura de São João, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1, 2, 3, na sequência até o versículo 14. Está escrito assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oramos. Senhor Jesus, Pai bendito, Deus de misericórdia, obrigado por tua visitação aos seres humanos nesses últimos dias. Tu visitaste a terra, Senhor, e mais uma vez tu estás manifesto em carne humana no seu povo. Obrigado, Jesus. Continue falando aos nossos corações, posicionando-nos, ó Pai, para o grande momento do encontro contigo mesmo nos ares, ó Pai, através do arrebatamento. Ó Deus amado, pedimos que agora o Senhor abra também para nós a tua palavra, as Escrituras, e junto com a abertura das Escrituras, abra também o nosso entendimento para compreendê-la, Senhor, e o nosso coração para recebê-la, Senhor, e disposição em nós para obedecer completamente a tua palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar? Vamos então agora seguir em frente aqui, e muitas outras Escrituras estarão sendo mencionadas também. Eu disse muitas outras, talvez algumas outras Escrituras, além do Evangelho de São João, que já foi citada e lida. Nós lemos, não está aqui no vídeo, mas lemos o Salmo 23, onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando diz que nada me faltará, não faltarão bênçãos, não faltarão soluções para os problemas, não faltarão respostas para as nossas orações, mas também não faltarão lutas e problemas. Existe um sermão do profeta Irmão Brana intitulado Eu Sei. Naquele sermão, o Irmão Brana fala assim, que nós pedimos por bênçãos, por confortos, por coisas boas, mas Deus nos envia lutas e problemas, provas. Só que ali o profeta fala, Deus coloca arreios e freios nos problemas. Tipificando, é claro, o Irmão Brana imaginou como que o problema fosse um animal, né, um cavalo, alguma coisa assim, que tem controle. Quer dizer, Deus coloca arreio, coloca freio. Então, quando Deus vê que nós não suportamos, claro que isso está em conexão com as demais partes das Escrituras, o apóstolo Paulo agora, por sua vez, ele oportunamente coloca isso também, que Deus não envia nenhuma luta acima da nossa capacidade de suportar. E junto com a luta, ele envia, junto com a prova, ele envia também o escape. Então, não pense que tem uma luta que você vai ser sufocado, você não vai conseguir vencer. Qualquer que seja a luta, ela não é maior do que o nosso Deus. E Deus estando em nós,
Ele nos faz maior do que todas as lutas, do que todos os problemas. Mas nesta manhã, vamos estar falando um pouquinho sobre conectando as Escrituras, Deus em carne humana na terra outra vez. Deixa eu ver onde está. Eu anotei em algum papel aqui, mas estaremos falando sobre esse assunto, pela graça de Deus. Conectando as Escrituras. O irmão Branham usa um termo chamando juntando os cabos soltos. Cabos soltos. O profeta irmão Branham ilustra isso. Já eu me referirei à Escritura. Há pessoas que pensam, o pastor leu em São João capítulo 1 e não está falando nada de São João capítulo 1. Já estamos falando, é claro, é só a questão de perceber, e dentro em breve estaremos voltando aqui, reportando nas Escrituras. Mas o nosso assunto então, conectando as Escrituras, conectando os cabos, a lâmpada somente acende se os fios estiverem conectados corretamente. Não adianta fazer a instalação elétrica o melhor possível se a lâmpada depois não acender. Ou se os aparelhos não funcionar, o ventilador não funcionar, porque houve uma conexão errada dos cabos. Agora, o ser humano não tem inteligência suficiente para fazer isso no sentido espiritual. É o Espírito Santo quem faz isso, só que o Espírito usa pessoas. Sempre Deus usou o homem para alcançar o outro homem. Usa o ser humano para chegar no outro ser humano. Então, quando alguém começa a dispensar que eu não preciso de ouvir cultos, eu não preciso de estar congregando, isso está errado. Isso é um pensamento diabólico, tentando separar as pessoas do companheirismo verdadeiro com a palavra. Você tem que estar congregado em Cristo. Mas Cristo, Jesus, ele disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, veja, ali eu estarei. Amém. Então, esta congregação de pessoas, Jesus mesmo previu ela. Ele disse que onde houver 2 ou 3 reunidos falando acerca das coisas de Deus, reunido não no nome de um sistema ou no nome qualquer, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o que estamos nesse momento fazendo aqui, reunidos exatamente no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso a certeza plena que Ele está aqui agora, e é Ele quem conecta, é Ele quem junta os cabos. Certa vez eu ouvindo um pregador, eu gosto muito de ouvi-lo, e ele disse, no motor do carro, no motor da moto, da motocicleta, existe ali a vela, ou as velas, né? Motor maior tem mais velas. Há motor com 4 velas, com 8 ou com mais, e há motor com uma única vela, como uma motosserra, ou uma motocicleta, por exemplo, mas tem que ter a presença daquela faísca de fogo, senão a gasolina não queima, o combustível não explode para dar força ao motor. E para que esse combustível queime, exploda, né? E dê a compressão correta naquele motor, os cabos de ignição, os cabos que conduzem a parte elétrica daquele veículo, têm que estar conectados corretamente. E isso no sentido natural. E no sentido espiritual também os cabos devem estar sendo conectados. O profeta diz, mas Deus entregou a palavra, e para que Satanás não fizesse danos através de alguns conhecimentos dentro da palavra, Deus deixou que Satanás ficasse perdidão. Satanás é perdido, ele é o maior exemplo de perdido, e todos que seguem a Satanás também ficam perdidos. Eles ficam dando tiros no escuro. Eles querem atacar o eleito, querem atacar Deus, mas eles ficam atirando a esmo, porque não sabem exatamente como fazer. Ou seja, eles não têm a senha da vida, eles não têm o código correto, eles não têm a decifra, né? Eles não têm a coisa revelada. Jesus disse assim que graças te dou ao Pai que ocultaste, quer dizer, escondeu estas coisas dos sábios e entendidos, mas as revelaste aos pequeninos. Amém. E também Jesus diz, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E eu estou incluído nesse vós. A vós é dado, ele apontou para os discípulos. E eu sou um discípulo. Você, irmão, irmã, é um discípulo, é uma discípula. Então a nós, podemos dizer assim, é dado conhecer os mistérios. E em se falando onde tiver 2 ou 3, deixa eu só reportar, tudo isso aqui é uma plataforma. Isso aqui é uma entrada para entrar no nosso assunto daqui a pouco. Aguardem. Não pretendo falar por muitos minutos, mas
O assunto terá princípio, meio e fechamento. Nós sairemos daqui com uma compreensão do que Deus tem trazido para nós nesta manhã. E então aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, é um fato bíblico que depois da ressurreição de Jesus, muitas pessoas ficaram desvairadas. Cadê aquele mestre que conduzia uma equipe, uma multidão de discípulos? Ele foi morto e já é agora o 3º dia, está esse silêncio. Será o que aconteceu? Cadê os discípulos? Ninguém mais está vendo falar em nada. Mas aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, e a Bíblia diz que Emaús distava, ou seja, a distância era de 60 estádios. E o profeta para esta era, ele diz assim, que isso é um percurso que implicava uma caminhada a pé de cerca de 6 horas de viagem. Eu penso que isso tem um pouco de ligação. Eu penso, é um pensamento meu. Eu fui criado numa região em que eles falavam léguas. Quando eu era menino, meu pai, as pessoas falavam assim, são 3 léguas para ir daqui até certo lugar. E então na Bíblia não falou léguas, mas falou que eram estádios. E era uma distância que caminhava-se dentro de mais ou menos 6 horas de viagem. E aqueles 2 discípulos, a Bíblia diz que um deles chamava Cleófas, não diz o nome do outro. Então Cleófas, juntamente com o seu companheiro, iam caminhando e falando a respeito de quem? A respeito de Jesus. Então era uma bela reunião, era uma reunião apropriada para que Jesus surgisse ali no meio deles. E eles então caminhando, falando acerca de Jesus. Claro que eles não estavam entendendo sobre aqueles fatos da crucificação de Jesus, e a igreja de Jesus tinha praticamente acabado, segundo a visão humana, mas Jesus apareceu no meio deles. E como foi marcante aquela aparição de Jesus. Tanto é que o profeta pregou uma mensagem, ela está intitulada assim, o maior plantão de notícias da história, numa tradução aqui para a língua portuguesa. E eu já li numa outra tradução que está escrito assim, a notícia de última hora, alguma coisa assim. Então, o profeta pregou uma mensagem dedicada em cima daquele assunto, desse assunto que eu estou falando para vocês. Tudo isso, aguardem para nós então trabalharmos na conexão das Escrituras aqui, com outros fatos também, para falarmos que Deus está mais uma vez, Ele veio e Ele está em carne humana na terra. Isso tem que acontecer, isso é promessa, isso é profecia, antes do arrebatamento. Tem muita gente mentindo, eu tenho várias mensagens aqui, onde eu comentava no carro com a minha esposa, falei, olha, como que o irmão Brana disse aqui nesta mensagem, que ministros no púlpito torcem a mente das pessoas, canalizando a fé delas para fora da palavra, fazendo elas crer num sistema, fazendo elas crer em qualquer coisa, menos receber a palavra verdadeira. Isso ministros, quanto mais outras pessoas, outros dirigentes de comunidades, do povo, torcendo a mente das pessoas. Mas enquanto uns fazem isso, Jesus, o Filho do Homem, através de um ministério correto, enviado por Deus, vem e canaliza a fé das pessoas para a palavra, para fazer você não ter vergonha de confessar o Filho do Homem. Amém. Para fazer você ter aquela convicção, aquela firmeza de que Deus cumpre o que promete. Amém. Não vou precisar de mais água. O clima está bastante seco, né? Os ventiladores ligados, e isso acontece, né? E então, irmãos, Jesus apareceu no meio, junto daqueles discípulos, e como foi o fechamento, como foi o desenvolver daquela viagem, e o fechamento? Em rápidas palavras eu quero trazer. Os dois conversavam e Jesus ouvia. Dali a pouco os dois tentaram envolver Jesus na sua conversa. E então, quando Jesus entrou na conversa, Jesus então já começou abrindo a palavra para eles. Jesus primeiramente falou assim, honestos e tardos de coração, né, para compreender todas as coisas que os profetas disseram. E começando por Moisés, veja bem que lá está assim, e começando por Moisés, Jesus abria, explicava as escrituras para eles. E ao final do percurso, Jesus fez de conta que ia adiante.
e já era de tarde, já estava anoitecendo. Foi quando aqueles discípulos então convidaram Jesus. Então veja que Jesus aguarda um convite, meu irmão. E você já fez esse convite, você já aceitou Jesus na sua vida, no seu coração. Mas há pessoas que ainda não fizeram isso. E essas pessoas, elas estarão vendo o seu testemunho, o nosso testemunho, para que elas também se posicionem. Belos e apropriados hinos foram cantados aqui nesta manhã, acerca dessas coisas. E então, foi quando Jesus aceitou o convite, e ali orou, no partir do pão, ele se deu a conhecer. E eles então, aqueles discípulos, se convenceram de que Jesus estava vivo, depois de ter sido morto, ter sido sepultado. Agora ele estava vivo ali entre eles, e Jesus desapareceu, eles não viram ele mais ali. E isso é o que Jesus faz nesses dias, ele aparece somente para quem está desejando vê-lo, só para quem ama a sua vinda, o apóstolo Paulo diz. Então quem não está nem preocupado com isso, não vai ver. Então não é de se estranhar que pessoas falam assim, eu não vejo. Você mostra os parágrafos da mensagem, você mostra na Bíblia, e pessoas não falam assim, mas eu não vejo assim. Então não estranhe, há muitas pessoas que não verão mesmo. Talvez não seja para elas verem, mas para quem viu, para quem vê, para quem está predestinado para ver essas coisas, então para essas pessoas. Bem, vamos então, eu creio que já aqueceram as máquinas, as turbinas, e agora nós vamos então aqui se referir sobre conexão, conectando as Escrituras, mostrando que Deus, mais uma vez, em carne humana, visita a terra outra vez. Aqui em São João, capítulo 1, os 3 primeiros versículos diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bem, verbo é palavra, e não somente é palavra, não é qualquer palavra. Verbo é palavra em ação. Então, toda vez que você vê falar verbo é uma palavra, mas uma palavra que indica uma ação. Como? Há palavras que não indicam ação. Por exemplo, se eu disser cor branca, por exemplo, qualquer cor que seja, branca, amarela, qualquer cor, isso não é uma ação. Isso é uma qualidade, é um adjetivo, né? Está dando uma qualificação. Mas quando eu digo, por exemplo, caminhar é a ação de caminhar. Quando eu digo beber, né? Tomar água, é uma ação. Agora, Deus, a palavra é o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Por isso que Deus criou todas as coisas, porque é a palavra criativa, né? Palavra em ação. Agora, onde queremos chegar? Sobre Deus em carne humana, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu li o verso 1º, 2º e 3º. Não precisa de reler as Escrituras, porque nós já lemos no início, né? Inclusive está aqui na gravação. E no verso 14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Bem, então esse verbo, que era apenas palavra, ele condescendeu. Essa palavra, que parece um tanto difícil, é usada pelo profeta em Membrana, em diversas mensagens, mas eu vou dar o título de uma delas aqui. Perguntas e respostas sobre Gênesis. O profeta usa essa palavra, e Deus então vem descendo. Simplificando, é que Deus estava numa forma tão abstrata, eu vou dizer essa palavra aqui porque eu não tenho outra melhor para tipificar. Deus estava de uma maneira que ninguém via Deus, ninguém sabia, né? Era um espírito. Só que daí ele começou a descer para uma forma que pudesse o ser humano percebê-lo. E a primeira vez que Deus começa a descer, ele entrou para o chamado espectro visível. Eu estou dizendo para vocês que Deus saiu do estado. Ele mudou do estado espírito invisível para uma luz, que o profeta em Membrana chama de Logos. E esse Logos, eu até tenho uma foto aqui, ó, nesse quadro, sobre a cabeça do profeta em Membrana, tem uma luz. Essa luz misteriosa foi fotografada em Houston, no Texas, no ano de 1950. E a única fotografia sobrenatural que está lá em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, traduzido em língua portuguesa, o Distrito Federal, como se fosse aqui no Brasil, lá em Brasília, na cidade de Brasília. Nos Estados Unidos, na cidade de Washington, então, essa foto está lá arquivada. E uma cópia dela, é claro, saiu circulando, né? Foi entregue para o profeta, e nós temos aqui esta cópia também.
Eu devo ter até algum aqui junto no meu caderno, na minha Bíblia, em algum lugar. Certo, nós não idolatramos foto. É apenas, se Deus deixou-se ser fotografado, como um espírito, a máquina fotográfica, a lente não ia captar espírito. Ela não capta espírito. Mas Deus desceu com a forma de luz. Luz é uma condensação de partículas. A ciência tenta desvendar, mas não consegue chegar a um acordo. Será que luz é matéria? Ou será que luz é só uma energia? Então a própria ciência não consegue definir se luz é matéria ou não. Mas eles conseguiram chegar num acordo de que a luz é uma composição de fótons, de partículas luminosas condensadas, quero dizer, reunidas, compactadas. Então Deus se condensou, ele reuniu partículas e se mostrou através de luz. Quando ele então quis ser visto a primeira vez, ele fez isso através dessa luz. Mas ele próprio achou isso ainda, não é que ele achou pouco, mas ele achou assim, o ser humano vai olhar nisso e ainda vai ter dificuldade, não é verdade? E ele então desceu mais. E para poder encurtar aqui o nosso assunto, chegar mais precisamente, ele chegou a descer em um corpo humano. Ele desceu de uma forma misteriosa e o anjo Gabriel entregou uma mensagem para Maria, a Virgem, quando ela estava no caminho. E o profeta irmão Breno faz uma colocação de que Maria naquela hora vinha vindo, ela tinha assistido um culto ali, e ela estava com um pensamento dela ocupado nas coisas que ela tinha ouvido lá na reunião. E ela então estava pensando acerca das coisas de Deus. E é quando Deus aparece. O profeta aproveita essa linha de pensamento para falar para nós que quando você está pensando nas coisas de Deus, é que Deus te aparece. Amém. Então, não é pensando nas coisas do mundo. É bem por isso que nós cristãos devemos ter muito cuidado, filtrar as coisas que nós alimentamos no nosso coração, porque a boca vai falar daquilo que o nosso coração tem em abundância. Então, se nós armazenamos coisas que não são boas, nós vamos estar então mostrando essas coisas. Mas se nós preocupamos em estar buscando as coisas celestiais, nós vamos estar então sempre pensando, falando nas coisas de Deus, e é assim que Deus então, ele é sintonizado, ele começa a chegar perto e vai caminhando conosco, até de forma invisível. Tem hora que você está caminhando, você sente que tem alguém por perto, isso na roça, isso na caminhada. Então Deus diz que o seu anjo acampa ao redor daqueles que o temem. Eu li isso há uma semana na mensagem, o profeta falando que desde que a criancinha nasce, o anjo do Senhor já está ali esperando. É por isso que o profeta diz que uma mulher, quando está grávida, pode ser qualquer mulher, mesmo que ela não for uma crente, uma cristã, um espírito de doçura fica ao redor dela. Ela se torna uma mulher assim dócil, uma mulher calma, porque tem uma vida ali ao redor dela aguardando. Quando a criancinha nasce, aquela vida então passa a acompanhar aquela criança. E então, isso é o anjo do Senhor que acampa ao redor, e o profeta diz, na mensagem que eu li há poucos dias, ele diz assim, e ele acompanha você até toda a sua vida. Se você entristecê-lo, ele afasta de você. Mas se você não entristecê-lo, ele está sempre perto de você, conduzindo você até o final. Bem, então isso aconteceu com Maria. E conosco? Eu disse que estamos conectando as Escrituras, juntando, e não é o ser humano, eu não estou conectando as Escrituras. O Espírito Santo está conectando as Escrituras. Ele está juntando, e tem várias delas daqui a pouco para nós trazermos aqui, para que tanto nós aqui, a congregação presente, como também as pessoas que estarão sendo abençoadas também através desta palavra, indo depois parando este vídeo, comparando, tomando notas, indo nas Escrituras, talvez indo nas mensagens. E então, amados irmãos, com todo esse clima que eu tenho falado aqui, isso faz o preparativo. Agora, o Verbo se fez carne, desceu na forma de luz, e Deus então desceu através da Virgem Maria, e se fez carne e habitou entre nós. Agora sabemos que a vida de Jesus, o corpo, começou ali. Ele teve um nascimento, ele teve uma data de nascimento, teve uma vida de 33 anos e meio, e depois teve uma morte.
Alguém poderia dizer assim, mas então Deus tem começo e tem fim? Não, Deus é eterno. Então o Pai que gerou Jesus, esse é o Espírito Santo. Eu não vou ler, tá? Não vou ler essa escritura, porque eu tenho bastante assunto para caminhar, mas eu vou deixar indicado em São Mateus, capítulo 1, do versículo 18 a seguir, vai contar a história do nascimento de Jesus Cristo. Essa história é contada também em outros evangelhos, mas precisamente São Mateus, capítulo 1, versículo 18, começa dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E aí começa a relatar como que foi. E de modo que aquele filho foi gerado pelo Espírito Santo. Eu só estou querendo dizer isso aqui, não estou dizendo que daquele de quem a criança é gerada, aquele é o pai da criança. E Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Então Jesus não tem outro pai. José não é o pai terreno de Jesus, e nem é o pai espiritual de Jesus. Apenas cuidou do menino Jesus. Deus quis dessa maneira, e José então é tido como um pai para Jesus, acolhendo em casa e cuidando dele, cuidando de Maria. Mas o pai de Jesus é o Espírito Santo. Não preciso de dizer muitas coisas sobre isso, só basta lembrar que aos 12 anos de idade, o menino Jesus já estava instruindo os doutores lá no templo. E quando José e Maria saíram procurando, eles perderam Jesus. Menino, nós estávamos te procurando. Jesus olhou para Maria e para José e falou assim: que importa, estou cuidando dos negócios do meu pai. Falou desse jeito. Então, as instruções que ele estava lá no templo passando para os doutores, Jesus disse que aquilo ali, ele estava cuidando dos negócios do meu pai. E não eram os negócios de José. Senão José sabia que Jesus estava lá. José nem sabia, teve que procurá-lo. O negócio de José era comprar madeira, comprar vigas, tábuas, para fazer a carpintaria dele. Não era isso que Jesus estava ali acertando com os doutores. Não é isso, irmãos? Estava falando acerca do reino de Deus. Certo? Bem, e esse verbo se fez carne e habitou entre nós daquela vez. Mas ele prometeu que faria isso de novo. E verbo é palavra, né? Já vimos. Essa palavra está prometida em Lucas capítulo 17, do verso 26 ao 30, que a cena se repetiria, as coisas do passado. E agora começa aqui a conexão, né? Juntando os cabos. Deixa eu dizer para vocês, o livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 23, ou precisamente em cima do versículo 23 de Joel 2, está dizendo que Deus enviaria um espírito de ensinamento e enviaria também a chuva. Ontem aqui no culto de Santa Ceia foi cantado o hino Brilha, a luz brilha. E naquele hino, nas duas estrofes dele, ele fala que há uma chuva de ensinamento. E na outra estrofe ele fala que há uma chuva de avivamento. Então, chuva de ensinamento, chuva de avivamento. Essas duas chuvas que estão profetizadas em Joel capítulo 2, amém, a partir do versículo 23. E o ensinador de justiça está aqui agora, chovendo, molhando essa planta. E não tem outro resultado a não ser a semente genuína que tem vida em si. Ela não suporta receber essa chuva sem ela se reagir. Reagir como? Reagir mostrando para fora o que ela tem, que é a vida. Agora a semente xoxa, a semente diabólica que foi amadurecida na marra. Tem grãos que são amadurecidos no puro veneno, tá? Eu não entendo de agricultura moderna, mas a gente escuta as pessoas falando, e quando o fazendeiro quer que a soja fique madura, passa um avião ali, bate veneno, e a soja madura nem que não queira. É um veneno que bate ali, faz ela amarelar antes da hora, cai as folhas. O profeta diz que folhas fala de companheirismo. Quando você vê essas igrejas ranzinhas que não suporta ver o outro, já estava mostrando os dentes, por que você está olhando para mim? O profeta fala, isso é falta de água, isso é falta de vida. Ele diz também que no deserto os cactos ficam mostrando os espinhos, porque não tem água. A água está escassa demais, e aquelas palmas com aqueles espinhos ali, elas estão murchas tanto que o espinho ficou parecendo uma vassoura assim, ó. Se você passa ali, se você não se cuidar, você se espinha o tempo todo naqueles cactos. O profeta diz, assim é também nas comunidades, nas igrejas, quando as pessoas não têm a água da palavra. Mas se tem água da palavra, aqueles espinhos até se escondem.
porque aquelas palmas enchem, a polpa daquele cacto fica cheia, ele fica polpudo, e aí então os espinhos perdem aquela saliência. E então, falando dessas coisas, nós vemos que a palavra de Deus vem e rega a semente, mas quem não é semente, ou é semente que foi amadurecida através de artifícios, então não é para elas, não é para esse público que eu estou falando, mas a palavra de Deus está direcionada para ajudar e animar o público palavra, o corpo palavra do Filho do Homem, que é essa Bíblia manifestada, é Deus manifestado em carne humana outra vez. Como isso? Jesus desceu e vivificou esta palavra. Vocês tomem uma hora a mensagem ao nascer do sol, e o tempo todo naquela mensagem, inclusive dentro dela, ela fala do poder vivificador, o tempo todo. Poder vivificador, o poder que traz vida, a dinâmica. E há muitos pregadores que falam, vai ter uma dinâmica, vai ter uma força, quando essa igreja vai chegar uma força. Irmão, essa força já chegou. Essa força já chegou, é só ter consciência de que essa força já está aqui, operando. Eu não tenho tempo de voltar nos parágrafos que eu já li ontem, mas esse poder já está em nós para endireitar vidas, para endireitar corpos aleijados, pernas retorcidas. Esse poder já está aqui para corrigir a nossa vida, para nos colocar em linha com a palavra. Somente o cacto, aquele que não tem predestinação para ser corrigido, ele rangerá os dentes com raiva e vai sair fora. Mas esta mensagem está aqui para nos dar maior preparo. E fazendo agora então esta conexão, em São Lucas, no capítulo 17, deixa eu trazer para vocês, Lucas 17, a partir do verso 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Nós estamos vivendo agora nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. São Lucas 17, versos 26 ao 30. Essa escritura, o profeta conectou, ou seja, Deus, usando o profeta, conectou essas escrituras com Gênesis, capítulo 6. Mas você pode ver que o profeta não inventou nenhuma profecia de particular interpretação. Nessa leitura rápida que eu fiz agora, mas para quem é espiritual capta, pega todas as coisas. Vocês viram que aqui falou dos dias de Noé, não falou? Noé é capítulo 6 de Gênesis. Lá está dizendo que a corrupção geral do gênero humano, aquela geração se corrompeu tanto que a ideologia de gênero estava lá, e os filhos de Deus estavam misturados com as filhas dos homens. E o profeta, também para me ser rápido, falando sobre a semente da serpente, o irmão Brana diz que os filhos de Deus são os filhos da linhagem de Sete, da linhagem de Adão. E quando você lê a genealogia de Adão, a história da vida, a árvore genealógica de Adão, você não encontra Caim como filho de Adão. Você vai encontrar que Caim gerou Abel, e Abel foi morto, foi isso? Com Caim? Então, vamos tirar, Abel não gerou filhos, foi morto. Isso foi a intenção de Satanás, não deixar que a linha verdadeira criasse rama. Mas então Deus deu outro filho para Eva, para Adão, chamado Sete. Então, quando você lê a genealogia, eu estou tentando remir o tempo, tá? Então você vai encontrar Adão, Adão veio de Deus, e Sete nasceu de Adão, e depois de Sete veio o filho de Sete, e aí você vai indo, quando você chegar em Noé então foi o sétimo depois de Adão, e aí você vai encontrar que a linhagem de Deus chegou nos dias de Noé, e os filhos de Deus começou a misturar, vendo que as filhas dos homens eram belas. E a Bíblia separa em dois lotes aqui, dois grupos, filhos de Deus e filhas dos homens. E o profeta irmão Brana, na mensagem falando sobre a semente da serpente, ele fala que as filhas dos homens são as filhas da linhagem de Caim. E Caim, por ter descendência ancestral à serpente, ele então tinha um corpo robusto, igual quem pratica muita academia, fica com aquele peitão largo, né?
então aqueles músculos todos, e Caim era um homem gigante, um homem de grande estatura, nada contra isso, tá? Mas então os gigantes da terra, estudem uma hora a mensagem a semente da serpente, vocês verão isso. E as filhas dos homens estavam belas, e os filhos de Deus então começaram a se misturar. Deus não se agradou e propôs destruir toda aquela raça, aquela geração. Como foi naqueles dias, Lucas 17 diz assim, assim será. Só que, entrelaçando essas escrituras, de Gênesis 6, passamos agora para Gênesis 18, onde 3 homens, 3 seres sobrenaturais, ou seja, 3 figuras humanas aparecem na tenda de Abraão. Quando Abraão olha, 3 homens. Mas o profeta Imumbrano, eu estou aqui com a mensagem Abraão restaurado, está aqui comigo, e para que possam conhecer, né, está aqui a audiência presente e a audiência também através do vídeo. A mensagem Abraão restaurado, estarei lendo um pouquinho daqui a pouco. O irmão Brana diz que aqueles 3 homens, Deus precisou criar corpos para poder cumprir o propósito. E o irmão Brana ilustra que Deus pegou um pouquinho de pó, por exemplo, soprou e formou um corpo humano. Pegou outro pouquinho de pó, soprou ali, formou outro corpo humano, e pegou outro pouquinho de pó, soprou ali, formou outro corpo humano. Formou 3 corpos humanos. E o próprio Elohim entrou num daqueles corpos e desceu na terra. E nos outros 2, ele colocou Gabriel num e Miguel no outro. E desceram os 3 para visitar a terra. Então Deus está sempre cercado de anjos, está vendo? Então desceu Elohim e com aqueles 2 anjos ali junto com ele. Só que para Abraão apareceu em figuras humanas. Abraão olhou e não viu asas, né? Não estava voando nem nada, eram homens normais caminhando. E Abraão os recebeu muito bem, os atendeu, oferecendo lanche para eles, né? Só que na chegada daqueles homens, aqui na mensagem o profeta ele diz isso com muita clareza, que Abraão enxergou que ali era o próprio Deus. Não há margem para interpretação diferente. Era Elohim, aquele que existe de si mesmo, e acompanhado dos seus outros 2 anjos. Só que Elohim permaneceu com Abraão enquanto os outros 2 desceram para Sodoma e Gomorra, foram visitar, ver como estava aquela cidade. E hoje em dia nós estamos tendo agora uma fartura de pregação acerca dessas coisas. Estou pregando aqui porque vocês ouvirão outras pregações, outras pessoas pregando esse assunto, e eles admitem que aqueles 2 anjos que desceram para Sodoma foram lá para combater o sodomismo. Olhe no dicionário uma hora para você ver o que significa sodomismo. Significa casamento de mulher com mulher e de homem com homem. Precisa dizer mais? Creio que não precisa não, né? Mais do que isso. Então, quando você vê a civilização tentando legalizar casamento de homem com homem e legalizar casamento de mulher com mulher, então isso significa, isso é sodomismo. Isso está dizendo que o mundo está na mesma condição que estava Sodoma e Gomorra lá, que no final foi destruída com fogo e enxofre. E o que espera esse mundo agora? De novo fogo e enxofre em cima dessas pessoas. Agora, eu não preciso tomar o vosso precioso tempo falando o tempo todo dessas coisas. Eu vou me ocupar agora, e creio que vocês estão ansiosos já, até para ouvir. É o que está acontecendo, que conversa que está, em outras palavras, girando lá na tenda de Abraão. Elohim, primeira coisa, Elohim chegou e chamou Abraão pelo novo nome. Porque Abraão, o nome original dele na Bíblia é Abrão. E a sua esposa, o nome dela é Sarai. Só que quando Elohim chega ali, ele fala assim, Abraão, pela primeira vez, Abraão. Chamou ele pelo novo nome, pelo nome que Deus deu para ele ultimamente. E Sara, que era Sarai, agora é chamada de Sara, mostrando que uma mudança já estava acontecendo. Certo? E dessa visitação de Elohim, Abraão viu que era Deus mesmo em uma carne humana visitando-o. Para quê? Para confirmar que pelo tempo da vida, o filho Isaac ia chegar. E 25 anos já estavam sendo quase completando, desde que Abraão e Sara tinham escutado a promessa de que teriam um filho. É tempo demais, irmãos, para esperar para o ser humano normal. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, e cadê o filho prometido que nunca chega? E
mas agora com a visitação de Elohim. Veja que não era o arrebatamento, não era o rapto, não era o nascimento de Isaac ainda naquele momento, mas era uma visitação. E daquela visitação, o ventre de Sara reviveu, o corpo de Sara e o corpo de Abraão foram transformados, e a partir daqueles dias, e então a estrutura corporal deles ficou apropriada para que Sara concebesse e tivesse o filho Isaac, que veio a nascer 9 meses após aquela visita ali. Esse período, hoje para nós, é chamado de brecha, é chamado também de intervalo, é chamado também de entremeio, é chamado também de junção do tempo. Olha quantas palavras, tudo que o profeta Imombrana usa, essas palavras. Isso é pós-era, isso é depois de Laodiceia, isso é depois das eras da igreja prontas, cumpriu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. No final da sétima era, então, Deus faz isso, visita a terra mais uma vez, e vem e confirma essa promessa. Por isso que nós cantamos assim, aguardamos a nossa transformação, como Sara e Abraão, antes do filho prometido. Deus desceu, está no meu coração, em santa convocação, já ouvi o alarido. Haverá um encontro ali nos ares, numa troca de olhares, eu verei como ele é. Enquanto os humanos se consomem, Cristo no Filho do Homem deu sentido à minha fé. Então, enquanto os homens estavam se consumindo lá nos dias de Abraão, Deus estava visitando Abraão. Hoje, enquanto os homens, os humanos estão se consumindo, um denuncia o outro, quando fica todo faceiro, eu denunciei fulano agora vai pegar mais 2 processos, dali a pouco o outro vai denunciar aquele também, e dali a pouco você escuta outro dia dizendo assim, aquele lá também, ele estava denunciando o outro, agora ele também pegou o processo, ele também tinha algumas coisas. E aí então são os humanos consumindo os humanos, e quando eles não acham nada para pegar, aí eles apelam para a bruta, né? Apela para a arma, para a facada, não é isso? Apela para derrubar avião do outro, apela para sabotar, né? Sabotar é aprontar sacanagem com o outro, né? Furar o barco do outro, para ver o outro afundar de alguma maneira. Eles só querem ter vitória com a derrota do outro, mas o cristão está amando, a nossa vitória é em Cristo. Bem, amados irmãos, vamos na mensagem aqui, nós temos um pouquinho, né? Na mensagem de Abraão, eu não vou começar direto para Abraão restaurado, tá? Segurei um pouquinho, vai ter tempo, tá? Eclesiastes 3 é para consolar vocês, e eu também. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Então, vai ter tempo, tá? Daqui a pouco. Não precisa preocupar com o almoço, não precisa preocupar com o título de eleitor, que temos que mais tarde, cada um de nós, né, ir lá cumprir nosso papel de cidadão, mas vai ter tempo, tá? Deus é dono do tempo e Ele sabe. Daqui a pouquinho vai falar assim, termina esse culto. E aí estarei orando terminando. Mas eu não posso deixar de falar isso aqui, que o profeta disse na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. No parágrafo, deixa eu ver aqui, parágrafo 3º, o profeta diz assim, esse é um tempo horrível, mas é o tempo mais glorioso do mundo. Agora, pode entender isso? O profeta diz que este é um tempo horrível, mas é o tempo mais glorioso do mundo. Eu estou com muita vontade de saber, por que, profeta? Que esse é um tempo horrível, mas é o tempo mais glorioso do mundo. Vamos ler aqui, o que ele vai falar? É o tempo mais glorioso do mundo para se pregar o Evangelho. Se eu pudesse ter me encontrado no começo do tempo, antes que ele viesse a existir, e o Pai tivesse olhado para mim e dito, em que tempo, no decorrer das eras, você gostaria de pregar? Eu ia querer que fosse agora mesmo, isso mesmo, justamente antes da sua vinda. Então esse parágrafo 3º de eventos modernos, o profeta está dizendo que é um tempo horrível agora, mas é o tempo mais gostoso para se pregar o Evangelho.
Então, está vendo o tanto que isso me anima? O tanto que anima você a viver esse evangelho, a levar em frente esse evangelho? E o profeta disse que se tivesse lhe dado a oportunidade de escolher, você quer nascer e viver e pregar em qual era? Ele ia dizer assim, na última, lá no finalzão lá. Ou seja, que seria agora. Por quê? Porque esse é o tempo esperado, irmãos. Por isso que o dia esperado chegou. Há um hino, né? O dia esperado chegou, conforme as Escrituras falou, né? O Filho do Homem, mais uma vez, na terra pisou. Então, esse é o dia que o Filho do Homem, mais uma vez, desceu na terra, mas não através de uma virgem, Maria. Não através de um corpo humano, que foi lá na cruz, depois teve marcas nas mãos. Aquele corpo está contido nos céus. Mas ele desceu na forma de Espírito e vivificou a sua palavra. Eu estou falando isso, o Espírito Santo já me mostra a mensagem provando a sua palavra no parágrafo 222. Vocês podem anotar e ler ali, que o profeta vai falar bem assim: quem é o Filho do Homem? Ele faz essa pergunta: quem é o Filho do Homem? E você vai ver um ponto de interrogação na frente. Quem é o Filho do Homem? E logo a seguir o profeta responde: a palavra. Então, a palavra de Deus é o Filho do Homem manifestado para nós. E então, esta palavra era verbo, se fez carne outra vez, porque essa palavra entrou para dentro do nosso coração. Agora, irmãos, eventos modernos, tá? Já li. Agora nós vamos para uma outra mensagem. Sim. Vamos aqui agora para a mensagem Abraão restaurado, aquela que eu mostrei. Na mensagem Abraão restaurado, o parágrafo 89, o profeta fala assim: observe, ele disse, observe, que foi isto? Deus em carne humana, e Deus manifestaria a si mesmo novamente em carne humana, pouco antes da vinda do Filho do Homem. Irmãos, as palavras não estão aqui para brincadeira. Se o profeta diz aqui que Deus se manifestaria novamente, a palavra novamente, não preciso estar falando essas coisas, mas talvez crianças ou alguma outra pessoa pode ouvir na gravação. Se o profeta diz novamente, novamente é aquilo que já aconteceu uma vez, não é isso? Se eu visse o irmão José bebendo água, eu falava: irmão José está bebendo água novamente. Qualquer uma pessoa sadia, saudável, vai falar assim: é porque ele já foi visto bebendo água outra vez antes, não foi isso? Aí está bebendo novamente. O pastor está falando novamente esse assunto, então você já ouviu falar outra vez. Então o Filho do Homem, e Deus representaria a si mesmo novamente em carne humana pouco antes da vinda do Filho do Homem. Então um pouquinho antes ele teria essa manifestação. Que carne? Olha, o profeta fala aqui: que carne? Por que o profeta faz pergunta, irmão? Porque ele não sabe? Claro que ele sabe. Ele faz pergunta para me ajudar, para te ajudar, para ajudar pessoas que também estão com dúvida. Que carne? Aí ele responde: a sua carne. Amém. A sua carne, minha carne. Então, gostaram disso aqui? Eu amei isso aqui. O profeta fala: que carne? Resposta: a sua carne. A minha carne, quer dizer, a carne dele que estava me pregando. Aí ele não terminou ainda. Deus descendo do céu, Deus ansioso por companheirismo. Como as pessoas parecem haver tanta teologia mental acerca, em relação a isso, que você falha em obter o discernimento do Espírito. As pessoas, por não ter o discernimento disso aqui, ficam mentindo, torcendo a mente das pessoas, falando: eles estão mentindo, eles estão falando que Jesus já veio. Se Jesus já veio, por que nós estamos aqui ainda? Eu digo com toda a autoridade, irmãos, essa expressão, se Jesus já veio, isso é do diabo, viu? Essa expressão tem o mesmo peso daquela: se tu és o Cristo, converte essas pedras em pão. Se tu és o Cristo, desce-te da cruz. Médico, cura-te mesmo. Se tu és o Cristo, se o Filho do Homem já veio, essa expressão não é de Deus. Quem usa isso está duvidando da palavra de Deus, está duvidando da mensagem do profeta, está dizendo que crê no profeta, está pintando as paredes do túmulo do profeta, mas está negando ele. Jesus tem que falar isso, esfregar isso na cara dos fariseus naquela vez, que ele veio a primeira vez.
Vocês pintam os túmulos, vocês pegam a vassourinha lá e pintam de cal, vai lá no dia do finado, né? Pinta o cemitério lá todinho, pinta. Foi nós que pintamos, foi nós que fomos lá e pintamos o túmulo do profeta. Faz uma placa que custa R$5.000 e coloca na frente lá do tabernáculo, a foto do profeta. Mas vai lá dentro da igreja e prega assim, prega desmentindo o que o profeta pregou. Então, não está certo, está sendo hipócrita, está sendo fariseu, está pintando as paredes. O profeta chama de sepulcros caiados. Mas nós estamos aqui para pregar a verdade e mostrar que a mesma mensagem que eles leem e falam que o Filho do Homem não desceu, nós estamos lendo e mostrando que ele desceu. Eu só li um parágrafo da mensagem Abraão restaurado, só 89. Eu ainda vou ler mais 2, tá? Não precisa nem mais que isso, mas existem muitos. Eu vou ler agora o 157 da mesma mensagem Abraão restaurado, para nós então, antes de encerrarmos. Eu li 89, né? Mas estou com uma grande vontade de ler outros ainda além daqueles ali. Mas vamos tentar nos conter. Eu falei 157, né? Deixa eu ver como é que está. 154. Ah, está aqui. Parágrafo 157, mensagem Abraão restaurado. Ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. Ele é o Deus Jeová em carne. Presta atenção, irmão. Eu sei que vocês estão prestando atenção. Quando eu li essa frase aqui, alguém mal intencionado pode ler bem assim, ó irmão, o anjo do Senhor está aqui nesta noite. E parar a leitura aqui. Está vendo, irmãos? O anjo do Senhor está aqui, mas não é o Senhor, é só o anjo. Pode mentir para as pessoas falando bem desse jeito, mas escuta o resto da leitura, o profeta disse. Ele é o Deus Jeová em carne. Então quem que é ele? O Deus Jeová em carne. Continuando esse parágrafo. Ele é Jeová Deus em minha carne. Vocês acham que eu aguentei ficar sem passar, pegar minha caneta vermelha e passar um tracinho bem por baixo aqui, ó? Minha carne. Ele é o Deus Jeová em minha carne. Então, ouçam bem isto e saiba que Deus, o Espírito Santo desceu e usou. Ele ungiu suficientemente uma carne, de modo que o profeta não é Jesus. O profeta, me lembrando, ele disse, eu não sou o Filho do Homem, eu não sou Jesus. Mas só que Jesus estava nele, usando ele. Né? Você pode ter um carro ali abastecido de gasolina, tudo certinho, mas se o motorista não entrar dentro, ligar ele e andar, ele não faz nada, não é verdade? Você pode ter um trator abastecido, tudo arrumadinho, com lâminas, com toda a maquinaria, o trator sozinho não vai fazer o trabalho. Então, o William Branham sozinho não faz nada. Jesus sozinho, ele disse que é o Pai que estava nele quem fazia as obras. Amém. Paulo disse, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, é Deus quem faz as obras. Eu só li 2 linhas, está no parágrafo 157. Aquele mesmo Deus nunca morre. Ele é simplesmente real. A coisa é, e o povo não o reconhece. Tá vendo? O povo não reconhece. Ele não... E quando ele realmente vier, eles dirão, bem, muito bem, eu suponho, parece correto, eu acho que está certo. Irmão, se cada palavra naquela Bíblia não for a verdade, ela não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus se não é. Mas se é, então, se Deus confirma a sua palavra, então é verdade. Amém. Deus guarda a sua palavra. Não crê você nisso? O 157 e agora o 158. Eu creio que eu nem preciso ler mais que isso. Ele está aqui. Ele está aqui. Falou de novo, tá? 2 vezes. Eu digo isso no nome do Senhor. Acham que ele está? Aí o profeta lançou uma pergunta. Acham que ele está? Agora, ele pode usar a minha carne. Tá vendo de novo? Ele pode usar a minha carne, ou seja, ele pode usar a carne do profeta. Do mesmo modo que ele poderia criar uma. Lembra que no início eu falei que ele criou um corpo lá para vir lá em Abraão? Do mesmo jeito que ele pode criar uma carne, ele pode usar a minha, que já está criada. O profeta vai falar daqui a pouco. Porque de todas as formas foi ele mesmo quem me criou. Ele vai falar aqui agora, ó.
pode usar a minha carne do mesmo modo que ele poderia criar uma. Por quê? De qualquer forma, foi ele quem me fez. Ele poderia usar a sua carne. Ele te criou e te fez. Você não acha isso? Agora, se você simplesmente abrir seu coração e tirar a si mesmo do caminho. O que é tirar a si mesmo do caminho? Tirar você, José, Maria, Pedro, todo mundo. Nós vamos tirar a nós mesmos e falar: Deus, trabalhe, Senhor. Eu não quero pensar, eu não quero ficar tentando te ajudar, ser inteligente, ser um espertinho que ajuda Deus, não. Eu quero ser aquela pessoa que não sei fazer nada e que Deus sabe fazer tudo. Então Deus coloca palavras nos meus lábios, Deus coloca pensamento na minha mente, Deus coloca atitude no nosso ser. Então, desde que nós paramos de ficar tentando ser alguma coisa, deixa Ele ser em nós. Ele entrará, pode te usar. Ele é o mesmo Deus, Ele dá os mesmos sinais. Amém. Crê você nisso? Olhe para Ele, deixe-me virar minhas costas. Aqui, irmãos, esse parágrafo termina assim: deixe-me virar minhas costas. Crê, ore por algo errado que você tem. Isto é um desafio. Parágrafo 158. Aqui eu li que o profeta falou assim: eu vou virar minhas costas. E eu parei a leitura, não parei? Eu falei: estou com muita vontade de ler lá na frente. Sabe o que ele faz? Ele virou as costas para as pessoas verem que ele não estava enxergando elas. E ele falou: o filho do homem, Deus está aqui agora, ele vai começar a falar segredo dos corações. Não é porque eu estou vendo para o irmão José, quem sabe o irmão José faz um gesto para mim e me dá um sinal, e por aquele sinal eu combinei com ele. Quando o irmão José dá aquele sinal, não é isso. Não é por aí. É discernimento. O profeta virou as costas para que as pessoas tivessem certeza que ninguém estava comunicando com ele. E aí Deus mostrou para ele coisas dos corações das pessoas. E nessa mensagem eu vou deixar mais uma mensagem. Estou falando aqui agora, acho que é a mensagem sede. Eu quero encerrar com aquela mensagem. Onde que ela está? Mas tenha paciência aqui rapidinho. Eu não gostaria de encerrar sem usar essa mensagem. Então está aqui, irmãos. Graças a Deus. Deus é misericordioso. Então, vou encerrar com essa parte aqui, Na mensagem sede, vocês viram que a última leitura que eu parei ali foi o profeta dizendo que ia virar as costas, né? Será que não é nessa mensagem? Não é nessa mensagem. Que eu marquei aqui um discernimento onde o profeta está. Acho que é na perseverante. Isso mesmo. Mensagem perseverante, né? Deus é Deus. Mensagem perseverante, está aqui comigo. Bem no finalzinho dela, que Deus prometeu repetir os sinais lá que ele fez com Abraão. Sara estava dentro da tenda, Deus não estava olhando ela e vendo visivelmente, mas Deus é Deus, Ele enxerga mais do que raio-x, não precisa dele estar olhando e vendo ali. Ele falando com Abraão, ele falou assim: por que Sara riu? Agora ninguém viu Sara nem para saber se ela estava rindo, e Sara tentou negar, e Deus falou: não negue, você riu sim. E Sara ficou séria, porque ela sabia que o negócio estava sério do lado dela, porque ela foi rir pensando que ela podia enrolar Deus, e ela não conseguiu. Então ninguém consegue ser esperto com Deus. Então vamos fazer as coisas transparentes, porque Ele está vendo a nossa mente. E Ele prometeu repetir esses sinais nesses últimos dias. Fez isso nos dias do profeta, e Ele pode fazer isso exatamente hoje também. Ele diz assim, parágrafo 216. Eu vou entrar no 215, 216, os 3 parágrafos aqui, para vocês verem. Uma linha de discernimento. A propósito, olhem aqui só por 1 minuto. Então os demais, se tiverem, tragam-nos um pouco mais rápido. Falemos só por alguns minutos. Sendo que a irmã é uma pessoa de tão fino trato. Agora, a irmã sabe que algo lhe aconteceu. Algo entre eu e a irmã. Há uma luz. A irmã já viu a foto dela? Encontra-se exatamente
entre eu e a irmã. Quer dizer, entre o profeta e a irmã tinha a luz misteriosa. Veja o que vai acontecer. Entre eu e a irmã. Estou olhando para a irmã através dessa luz. Então o profeta estava olhando para a irmã, mas a vista dele passava dentro dessa luz para enxergar a irmã. Através dessa luz. Está vendo? E a irmã crê que Deus pode me dizer quem é a irmã, ou quem a irmã é. Quer dizer, uma mulher que ele não sabia nada sobre ela. Ele disse a Simão quem ele era. Quantos creem nisso agora? Aqui estamos de mãos erguidas. Nós somos totalmente desconhecidos. Quer dizer, o profeta e aquela mulher eram totalmente desconhecidos. Chamam-na Florence. Aí ele viu o nome dela, Deus mostrou, ele falou: chamam-na Florence. E seu sobrenome é MC Alistair. A irmã disse: isso mesmo, isso mesmo. Quer dizer, ele falou, ele acertou, ele falou o nome dela e o sobrenome certinho. Sim, a irmã não é daqui. A irmã não é daqui, não. A irmã vem de um lugar chamado Lawrence, Kansas. Quer dizer, uma cidade do estado de Kansas, né? Isso mesmo, isso mesmo. Quer dizer, a mulher confirmou que ela era daquela cidade mesmo. Agora retorne, Jesus Cristo a cura. Quer dizer, assim que a mulher confirmou que aquilo era verdade, quer dizer, ela admitiu que Deus estava mostrando para o profeta, ela já voltou com a cura. Aí ele prossegue aqui: tenham fé em Deus. Estão vendo? Estão vendo? De que maneira? Agora, por favor, sejam reverentes, não se movam. Vejam, não se movam. Deus cura diabetes. A irmã crê nisso? Crê que ele a curaria? Pode dizer obrigada, Senhor? E creia nisso de todo o coração e será curada. Amém. Bom, isso está na fita. Da fita foi tirado e posto nesse livrinho. E eu estou lendo isso aqui diante de vocês. Quando o profeta pregou, o Espírito Santo mandou que ele gravasse, porque isso chegaria a todos os lugares do mundo que tivessem predestinados. Então, se isso passou hoje aqui na tua frente, é porque você está predestinado, predestinada para ouvir isso e para usufruir também dessa mesma bênção. O mesmo poder está passando por aqui. E eu não vou prosseguir lendo, mas o profeta vai continuar discernindo, falando os segredos das mentes das pessoas. Vamos nos colocar de pé nesse instante e vamos orar ao nosso Deus. E as escrituras têm sido trazidas, claro que não são todas, existe muita coisa para ser dita, mas com isso que foi dito, está afirmado, está confirmado, está batido, está rebatido, de que Deus está visitando o mundo em carne humana. E eu quero fechar esta parte com isso aqui. Enquanto está tendo pregações num calibre de desviar as pessoas, a atenção delas, para não receber isso, Deus tem pregações, tem pregadores, tem congregações com um calibre de canalizar isso na linha da verdade para as pessoas. E não passar mel na boca das pessoas e dizer que basta ser bonzinho, porque Deus tem lugar para bons médicos. Claro que Deus tem lugar para bons médicos, mas Deus tem um rapto para os médicos predestinados também. Os médicos que têm predestinação, eu conheço irmãos que pregam essa mensagem, são pastores e é médico. Conheço juiz, não conheço pessoalmente. Médico eu conheço pessoalmente. Mas há pessoas da área jurídica que creem nessa palavra e toma a Santa Ceia, lava pés junto com os santos, prega essa palavra. Então tem médicos, então há pessoas, há bons médicos, há bons juízes, há bons advogados, há bons agricultores. Então você tem que ser bom sim, mas não fica pensando que a abertura da palavra é ser bonzinho, não. É só ter vida vivida, também não. O jovem rico tinha vida vivida, era bonzinho e não conseguiu aceitar Jesus. Nicodemos era um mestre, não conseguiu. E hoje há muitas pessoas tentando dizer, basta você ser bonzinho, fazer boas coisas para a noiva, isso não garante rapto, não garante arrebatamento. Então temos que confessar o Filho do Homem. Vamos orar nesse instante. Amado e bendito Deus, que nunca tenhamos vergonha de confessar o Filho do Homem, senão o Filho do Homem também se envergonhará de nós, ó Pai, diante do Pai e dos santos anjos. Nesse momento terminamos esse culto, ó Pai,
com o nosso coração, Pai, sentindo muita vontade de pudéssemos continuar, Senhor. Mas o Espírito Santo, que é eterno, continuará falando conosco, através de todo dia, através de todo o tempo e em todo lugar, Senhor. Que estas palavras, ó Pai, gaguejantes, esses textos lidos, ó Pai, de maneira até dificultosa, mas que isso, ó Deus, penetre nos corações dos ouvintes que têm predestinação, das sementes que são predestinadas para germinar e produzir, Senhor, para a Tua safra, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, pedimos e agradecemos estas bênçãos. Amém. E assim, então, até nossa próxima oportunidade, se Deus quiser, no nome de Jesus Cristo.